Fala galera, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Graça e paz, gente. Como vocês estão? Eu creio que estão bem, porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a este vídeo, a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor, aquilo que Ele tem liberado sobre as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem falado conosco. E que eu desejo que você esteja receptível a ouvir aquilo que o Senhor deseja falar com você. Antes da gente entrar na palavra, eu quero refletir sobre algo, e é algo que acontece na minha vida, e eu sei que acontece com você sempre também, você que está me assistindo. Quando a gente recebe uma visita da nossa casa, qual é a nossa primeira reação? Convidar essa pessoa para entrar na nossa sala. A gente oferece alguma coisa para ela beber, se ela deseja comer alguma coisa, porque é o normal, né? Mas vocês já pararam para pensar que, em vez de a gente chamar para nossa sala, em vez de a gente convidar para entrar, a gente já convida para entrar direto para o nosso quarto? Olha, entra aqui no meu quarto, vamos conversar lá no meu quarto, eu fecho a porta, tranco a porta, nós conversamos mais tranquilo, sem preocupação com nada. Geralmente você não vai fazer isso, porque quarto é momento de intimidade, é de relacionamento. Você tem que conhecer muito a pessoa para a pessoa entrar no seu quarto. Eu geralmente, quando convido alguém ou quando uma visita aparece na minha casa, eu chamo para ver o meu quarto, para entrar no meu quarto. Olha aqui meu quarto, né? Tem gente que senta na minha cama. Por quê? Porque eu tenho intimidade com a pessoa e a pessoa tem intimidade comigo. Eu conheço a pessoa e a pessoa me conhece a ponto de ter um relacionamento, de ter uma comunhão comigo, né? E isso é que faz a diferença. Só que, em vez disso, e Jesus? E eu entro na palavra. Jesus está na sua casa, Jesus está em cada cômodo da sua casa. Mas será que Jesus, vamos aqui pro meu quarto, porque eu preciso conversar com você, só eu e você? Ou não? E a gente entra na palavra de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É linda a história de Samuel, é dramática ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo nos ensina tantas coisas. Nos ensina como nos comportar, nos ensina o que tirar de um relacionamento com Deus. Pela tradução do Antigo Testamento, Deus, ele não sai dos santos dos santos. E não é qualquer pessoa que entra nos santos dos santos. Sabe, não é todo mundo que entra. Quem entra ali é o sacerdote. O sacerdote, ele faz essa conexão entre Deus e o povo a Deus. Então Samuel é um menino que foi entregue para o Senhor na presença de Eli, porque Eli era o sacerdote. Só que a gente for ver a história de Eli, é triste e ao mesmo tempo nos ensina tanta coisa, sabe? Nos ensina que Eli não ouve mais a voz do Senhor, mesmo sendo sacerdote. Se Eli era o sacerdote e não ouve mais o Senhor, os filhos de Eli viviam ali de uma forma absurda, horrível, sabe? Ele amava mais os filhos do que a Deus, ele honrava mais os filhos do que a Deus, sabe? Os filhos cometiam pecados, cometiam erros, e Eli não os repreendiam, sabe? Porque honrava mais aqueles filhos dele, e ele perdeu completamente a voz de Deus. Então isso me diz que se o sacerdote não ouvem a voz do Senhor, e que é ele que tem essa conexão de ligar entre Deus e o povo, há um vazio em todo Israel. Há um vazio na casa dele, né? E a Bíblia diz que Deus esteve, veio e ali esteve, no quarto de um menino. Aonde que, pela tradução do Antigo Testamento,
Ele não saía dos Santos e ninguém chegava no Santos dos Santos, a não ser que fosse o sacerdote. Então ele sai do Santos dos Santos e ele entra no quarto de um menino e chama pelo nome: Samuel, Samuel. Só que Samuel ele ainda não tinha sido apresentado à voz do Senhor. Ele, o menino que foi entregue ao Senhor, ainda não tinha ouvido a voz do Senhor. A Bíblia não conta a idade dele, mas vamos imaginar que ele tinha uns 12, 13 anos. Então, ele não tinha sido apresentado. Então, não tem como ele ouvir a voz de alguém que ele não tinha escutado antes. Então, ele sai do quarto e vai para o quarto de Eli. Várias vezes. Então, Eli para e fala: acho que sei o que está acontecendo. Volta para o quarto. E se a voz de chamar novamente? Pode ser que não chame, porque já te chamou, você não ouviu, então vai te chamar novamente. Mas se ela te chamar, vai e responde. E aí Samuel vai para o quarto, entra no quarto, e a voz do Senhor, que era de muita valia, estava ali. Deus estava naquele lugar. Ele não saiu porque Samuel saiu. Ele não saiu porque Samuel não entendeu. Ele não saiu porque Samuel não quis ouvir a voz e foi procurar a voz em outro lugar. Ele esteve e chamou pelo nome, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel entendeu quem era o Senhor. E Samuel entendeu quem era ele. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Esse é o grande problema, sabia? Porque às vezes muitos de nós não ouvimos a voz do Senhor. E eu converso com algumas pessoas que dizem, e muitas pessoas dizem, que não conseguem ouvir a voz de Deus. Não conseguem ouvir o que Deus está falando. Querem tomar uma decisão, mas não conseguem ouvir a resposta de Deus. E entra uma grande dúvida. E eu fico me perguntando, será que Deus parou de falar com o seu povo? Será que Deus cerrou os seus ouvidos para nós e nós não ouvimos a voz de Deus? O que aconteceu com o Senhor? Será que o problema está em Deus? Será que o defeito está em Deus? E eu vim aqui para te dizer uma coisa. O problema não está em Deus. O problema está em você. O problema está em mim e em você quando não ouvimos a voz do Senhor. Porque desde o Antigo Testamento, desde Gênesis a Apocalipse, Deus continua falando conosco. Deus continua se revelando. Deus continua se manifestando no meio de nós. Porque Ele quer ter uma intimidade conosco. Ele quer ter um relacionamento conosco. O problema é que nós não ouvimos a voz do Senhor, não é porque Deus parou de falar, é porque nós paramos de escutar. Porque nós queremos nos comunicar com Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, e isso não é possível. Nós temos que tirar os ruídos que nos afastam da presença de Deus. Nós temos que tirar toda a distração que o mundo oferece. Sabe por que as pessoas dizem que é tão difícil servir a Deus? A palavra do Senhor diz que os seus mandamentos não são penosos. Servir a Deus não é penoso. Servir a Deus não é difícil. Sabe? Não pode ser um jugo pesado, porque a palavra diz que Ele lança fora todo jugo. E nós começamos a carregar o seu jugo, que é suave, que é humilde, e nós começamos a aprender dele, que é ser humilde de coração. Mas o problema está porque nós não nos rendemos verdadeiramente, nós não estamos dispostos a renunciar, sabe? Tantas coisas na nossa vida que nos afasta da presença de Deus, que nos tira da presença de Deus, e a gente coloca culpa em todo mundo, a gente coloca culpa em Deus, a gente coloca culpa nas pessoas, a gente coloca culpa no diabo, sendo que eu tenho a responsabilidade e a decisão de servir ao Senhor. Naquele tempo, quem entrava no Santo dos Santos era só o sacerdote. Hoje, com o que Jesus fez por mim e por você, eu e você temos acesso ao Senhor.
Nós temos acesso a qualquer hora, a qualquer minuto, a cada momento, de manhã ao meio-dia, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que quisermos, nós podemos ouvir a voz de Deus. Porque o problema não está em Deus, meu jovem. Tira tudo aquilo que te atrapalha, tira tudo aquilo que te impeça de ouvir a voz do Senhor. Deus continua te chamando pelo teu nome. Ele continua querendo um relacionamento contigo. Ele continua querendo buscar um nível de intimidade contigo. Sabe? Porque é tão difícil ler a palavra e começar a praticar. Porque nós até lemos. Até eu ler a palavra de Deus, mas não é transformado. Continua não crendo em Deus. Porque muitas pessoas querem conhecer a palavra não para crer e para ser transformado, apenas para se justificar. Houve até um comentário que um pastor disse que a palavra de Deus precisa ser atualizada. Ei, quem precisa ser atualizado aqui é eu e você. Quem precisa ser transformado aqui é eu e você. A palavra é única. E há 2000 anos ela está aqui. Até que Jesus volte, ela continua sendo a mesma. O Deus continua sendo o mesmo. Um Deus de milagres, um Deus de maravilhas, um Deus de cura, um Deus de transformação, um Deus que fala conosco, um Deus que nos chama pelo nosso nome, um Deus que nos salva, um Deus que nos perdoa. Ele é o mesmo. E ele não vai ser atualizado. O que é pecado é pecado. Ponto final. O que ele ama, nós devemos conhecer o que ele ama. O que ele odeia, nós também devemos odiar. O pecador que ele ama, nós também devemos amar. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Deus ainda está no teu quarto. Deus ainda está te chamando. Mesmo quando você não quer orar, Deus continua olhando por mim e por você, porque nós acordamos, nós abrimos nossos olhos, nós nos alimentamos. Isso é milagre, isso é amor, isso é bênção, isso é favor imerecido. Então, o que eu quero depois desse vídeo é que você se levante do lugar onde você está. Eu quero que você se levante, que você olhe para o Senhor, que você chame ao Senhor, que você se arrependa. Sabe, que você se consagre. A maioria das pessoas, e eu digo isso com toda certeza, que buscam viver uma vida em santidade sem o Deus que os santifica. Querem viver em santidade, querem viver uma vida santa sem a presença de Deus, sem conhecer a Deus. Isso não vai acontecer nunca com você. Porque nós precisamos encontrar Deus. Nós precisamos conhecer a Deus para viver em santidade. Para viver em santidade. Sabe? Você não é santo por você mesmo. Você não é santo porque você faz coisinhas boas. Você é santo porque Jesus te santificou. Você é justo porque Jesus te justificou. Jesus fez o maior ato de amor que alguém poderia fazer por mim e por você. Por alguém. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Eu e você fomos comprados por um alto preço. E esse preço custou tudo de Jesus. E será que você está dando tudo de você para Jesus? Eu sei, eu não estou aqui tirando todo o cenário que a gente está vivendo, todo o cenário que a gente já viveu, todo o cenário que a gente ainda vai viver. Eu não estou tirando aqui os problemas, as dificuldades que a gente passa, externo e interior dentro de nós. Eu não estou descartando nada disso. Eu estou descartando, por mais que a gente passe por dificuldades, por mais que a figueira não floresça, por mais que, por pior que seja a nossa vida, assim, material, Jesus continua no centro. Jesus continua falando conosco. O Espírito Santo continua conosco. Ele continua colhendo as nossas lágrimas. Ele continua nos fortalecendo. Ele continua nos ajudando. A decisão é sua de ouvir a voz do Senhor. Deus ainda está te chamando.
Deus ainda tem um anseio de encontrar verdadeiramente contigo. Você tem que ter esse desejo de ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Não deixa que a tua juventude passe sem você ter uma comunhão com Deus. Você não está perdendo nada. Você está perdendo lá fora. Você está perdendo nas tuas amizades. Você está perdendo quando você abre mão de conhecer o Senhor, de ter um relacionamento com Ele, de ir na tua igreja local, de ter uma comunhão com os teus irmãos, com os teus líderes espirituais, com os teus pastores, sabe? Com membros da tua denominação. Você está perdendo isso, porque você acha que o mundo te oferece coisa melhor. Isso é mentira. E você está acreditando nas mentiras de Satanás. O nosso inimigo é Satanás e seus demônios. E o nosso amigo, Espírito Santo. Porque é Ele que te convence, é Ele que te fortalece, é Ele que te ajuda. Decida quem você quer servir. Se existe Deus e o diabo, quem você está servindo? Quem você está escutando? Quem você está permitindo ouvir? Leia a palavra do Senhor, mas leia para praticar. Leia para praticar. Eu digo o seguinte, que Deus está te chamando para um momento de intimidade, para um momento de comunhão. Se arrependa, abra seu coração, abra sua mente, ouve tudo aquilo que Deus dá para falar para você. Jesus vai voltar. E como é que você está na comunhão com Ele? Como é que você está na prática do amor com Ele? Como é que você está na prática do perdão com Ele? Tem algo para perdoar? Perdoe. Não se permita ser um caminhão de lixo. Você é templo do Espírito Santo, meu amigo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Jesus ainda quer se revelar a você. O que Ele mais anseia é ter um momento contigo. Sabe, Ele está no teu quarto, batendo na porta. Abra a porta do teu coração. Abra a porta da tua vida e se permita ser sarado. E se permita ser transformado. Aonde esse vídeo chegar, se permita ser transformado. Seja transformado no lugar certo. Seja transformado pela pessoa certa. E é essa mensagem. E é isso que eu vim deixar para vocês hoje. Jesus ainda está chamando pelo teu nome. Quando Jesus chamou Paulo, que era Saulo, foi pelo nome. Quando Jesus escolheu o apóstolo, o discípulo mais difícil, era Pedro. Jesus chamou ele pelo nome. Tu és Pedro, Simão. Quando Jesus escolheu o cara que duvidava demais, Tomé, ele chamou pelo nome. Quando Jesus escolheu aquele que ia trair ele, Judas, ele chamou pelo nome. Quando Deus escolheu um menino para ser profeta, ele entrou no quarto e chamou pelo nome Samuel. Quando Deus escolheu aquele homem que ia ser pai das nações, ele chamou pelo nome Abraão. Deus chama pelo nome. Quando Jesus escolheu aquele cara que ele ia revelar as coisas futuras que ia acontecer com a sua volta, Jesus chamou pelo nome João. Deus chama pelo nosso nome. Quando Deus escolheu alguém que ia falar do seu amor, que ia falar da sua palavra, que ia viver, sabe, a sua vontade aqui na terra, ele chamou pelo nome Maiane. E hoje Jesus está chamando pelo teu nome, que está me ouvindo. Ele chama pelo nome, ele não chama por apelido, ele não chama pelas circunstâncias, ele não chama por aquilo que o mundo te chama, não. É pelo nome, é nome. Ele libera a voz do Senhor, ele chama pelo teu nome. Ouve a voz do Senhor e seja transformado. Ouve a voz do Senhor e volta para o secreto. Ouve a voz do Senhor e seja curado. Ouve a voz do Senhor, Ele te chama. Você quer ouvir? Só depende de você. Fique na paz do Senhor Jesus, queridos.
Até o próximo vídeo e que a paz do Senhor reine na sua casa, no seu coração, na sua vida. Deus está no quarto. Vai para o quarto. Tenha um momento secreto com o Senhor. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo.